Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, está escrito assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei, façamos tijolos e queimemo-los bem. Foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo quanto eles intentarem fazer. Eia, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou, o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Livro de Atos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. É um texto que também fala de línguas, como o de Babel. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como de fogo, repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que fomos nascidos? Pardos e medos, Elamita e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Pânfilia, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e romanos estrangeiros, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? Senhor, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Eu sei que por meio dela o Senhor tem nos ensinado, e eu sei que assim vai ser até a consumação dos séculos. Peço então que nesta noite, por mais uma vez, nos ensina por meio da tua palavra. Abra o nosso coração e prepara, ó Pai, para que ele possa receber e guardar essa palavra, e que essa palavra frutifique, que nos faça crescer, que nos faça, Senhor, sermos melhores do que somos diante do Senhor e diante dos homens, para que diminua a nós e o Senhor cresça e a tua glória seja refletida na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, lemos dois textos
Um no princípio da civilização após o dilúvio, e o outro em Pentecoste, no início da igreja cristã. Os dois textos falam de um começo, pastor Renato. Daqueles que queriam começar a construir uma cidade e uma torre, para que o nome deles fosse lembrado ao longo dos séculos. E daqueles irmãos que estavam iniciando a igreja cristã, ou lançando as bases daquilo que seria a igreja cristã. O primeiro texto é caracterizado por algo fora da vontade de Deus, porque aquele povo estava reunido contra a vontade de se espalhar pela terra, e eles queriam construir uma cidade e uma torre para ficarem juntos. A ordem era: multiplicai-vos e enchei a terra, e eles estavam indo então contra essa direção. O outro texto que lemos, no livro de Atos dos Apóstolos, também marca um começo. Também havia um povo reunido, também estavam construindo algo, mas estavam caminhando na direção certa, construindo aquilo que seria a igreja que se espalharia pelo mundo, conforme a vontade de Deus. Então, no primeiro texto, eles tinham a ordem: espalhem, mas eles queriam ficar juntos. No segundo texto, em Atos dos Apóstolos, também Jesus disse que desceria sobre eles o Espírito Santo e eles se espalhariam pela terra, conforme a vontade de Deus, ainda que Deus tivesse que dar uma ajudinha depois de algum tempo. Interessante que os dois textos também são marcados por línguas estranhas. O primeiro, Deus separa os homens que estavam juntos e falavam a mesma língua, e começaram a falar outras línguas, e porque começaram a falar outras línguas, eles se separavam. No outro texto, estavam os discípulos, que falavam as mesmas línguas, mas que foi derramada sobre eles línguas estranhas. E o contrário de Babel, essa língua estranha que é derramada sobre eles, não faz com que o povo se separe, não faz com que os discípulos se separem. Ao contrário, eles se unificam. E aqueles que estavam próximos se unificam a eles. No segundo texto, as línguas estranhas não separam pessoas. No segundo texto, a língua estranha junta pessoas, porque eles estão construindo algo segundo a vontade de Deus. No primeiro texto, Deus dá a língua que separa aqueles que estavam construindo algo fora da vontade de Deus. E no segundo texto, as línguas unifica, aproxima, torna-se como um só povo, como diz Atos dos Apóstolos, tendo tudo em comum, porque estavam construindo aquilo que era a vontade de Deus. Os textos também são marcados por construção. O primeiro constrói a base da Torre de Babel, e isso causa separação. O segundo constrói bases espirituais daquilo que seria o cristianismo, e isso unifica aquele povo, ou aqueles que seriam chamados pelo nome de Jesus. Todo o povo. Quais ensinamentos, então, depois dessa explicação, nós podemos extrair desses dois textos? E eu te pergunto, o que você e eu temos construído em nossa caminhada cristã ao longo dos anos? O que você construiu na sua vida até agora? O que você e eu construímos até agora tem me levado em qual direção? Será que aquilo que eu tenho feito tem me aproximado de Deus? Será que aquilo que tenho construído na minha vida, nas minhas escolhas, tem me aproximado da igreja? Tem me aproximado em comunhão com os meus irmãos? Será que a língua que eu falo? Será que o meu jeito de ser? Será aquilo que penso e a maneira com que ajo me aproxima de Deus? Ou será que eu tenho uma língua ou um jeito de ser que me afasta das pessoas e me afasta de Deus? Língua, meu irmão, quer dizer comunicação, quer dizer comunhão, respeito, reciprocidade. Língua pode ser interpretada de várias maneiras. Jeito de agir. Será que a maneira com que me comporto
me aproxima dos outros, me faz ter comunhão, me aproxima de Deus. É lícito que nós temos vivido um tempo de transição e de mudanças. Um tempo onde o mundo passa por uma pandemia. Um tempo onde nós temos que rever o que acertamos em todo esse tempo e o que erramos. Diante desse cenário pandêmico que estamos atravessando, onde muita coisa mudou. Onde muitas vezes mudou a maneira de cultuar, mudou a maneira de me aproximar das pessoas, mudou a forma com que eu demonstro amor. Um tempo de mudanças. E construir e mudar faz parte da existência humana, assim como fez parte da igreja cristã em todos os séculos. Essas mudanças não são exclusivas da nossa geração. A humanidade, assim como a igreja cristã, tem passado por tempos de mudanças e de muitas construções, de adaptações. E esse texto fala de mudança. Fala da mudança de um povo que estava junto, mas porque desobedeceu a ordem de se espalhar, tiveram que mudar, porque foram dados a eles novas línguas, novo jeito de ser. E eles tiveram que se separar. Também fala mudança em Pentecoste, onde foi dado novas línguas. E aqueles de todas as nações que estavam próximas, que visitavam Jerusalém naquele tempo, se aproximaram e mudaram a forma de ver e de viver. Por causa de um comportamento, por causa de uma escolha, por causa de uma língua, por causa de uma construção. O que você tem construído, meu irmão? Tem mudado a sua vida? As bases que você tem lançado. Em Gênesis, o povo fala a mesma língua, tinha os mesmos costumes e queriam viver juntos para sempre. Em Babel, temos um povo unido por um desejo maligno. Queriam viver juntos e construir uma torre para tornar o nome deles conhecidos. Um povo unido pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo desejo de serem vistos, pelo desejo de serem glorificados pelas próximas gerações. Não estavam unidos construindo uma torre para glorificar a Deus, ou tornar o nome de Deus conhecido de outras gerações. Mas era para eles se tornarem conhecidos. Quando o mandamento era, espalhe-se pela terra, queriam ficarem unidos e serem conhecidos, e serem glorificados, caminhando em uma direção oposta à direção que tinha sido dada. Eu lhes fiz uma pergunta inicial. O que nós temos construído? O que eu construo está me levando para onde? E que língua eu tenho falado? Qual caminho nós estamos trilhando em meio a todas essas mudanças e modificações que o mundo oferece à igreja? E a pergunta que me faço e faço a você: aonde você quer chegar? E o que você tem feito? As suas escolhas, as suas construções, faz com que você esteja caminhando aonde você quer chegar? Como igreja, nós construímos a obra de Deus. Somos pessoas diferentes, é claro. Aqui, por mais que sejamos de todos da mesma nação, cada um de uma família com costumes diferentes, com criações diferentes, com desejos diferentes, com níveis sociais diferentes. Mas como igreja não podemos falar uma língua diferente um do outro.
Tem que haver unidade na diversidade. Não podemos nos reunir pelos desejos errados, como aquele povo se reuniu. Não podemos nos reunir para que cada um mostre o seu dom, para que sejamos vistos. Porque toda vez que alguém sobe no púlpito para ser visto, ele incorpora em si o espírito de Babel, fazendo algo de um dom que recebeu para a sua própria glória. Isso é Babel. Porque eles estavam usando os seus recursos cognitivos, intelectuais, usando os seus recursos para construir aquela torre. Recursos esses que Deus lhes tinha dado, mas não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Eles tinham a mesma língua, mas estavam caminhando em uma direção oposta à vontade de Deus. Temos que nos reunir, mas para caminharmos na mesma direção, ainda que sejamos diferentes, ainda que tivemos gostos diferentes, famílias diferentes, mesmo sendo diferentes um do outro, o nosso caminho, o nosso trabalho deve ser o mesmo caminho que Jesus trilhou, porque ele disse que só há um caminho. E o caminho é glorificar e servir a Deus, para fazer o nome dele grande. Temos que trabalharmos juntos para que ele cresça entre nós, no meio de nós e através de nós. No Pentecoste, então, sabe o que eu aprendo com esse texto? É que no Pentecoste, Deus termina de derrotar a Torre de Babel. Porque ele dá línguas para as pessoas diferentes e elas se unificam. E essa sempre foi a intenção. Só que eu aprendo também em Pentecostes que, apesar do tempo, e se lermos os textos, e se olharmos para a história da humanidade, a gente vai ver que muitos outros se levantaram para construir torres de Babel em volta de si mesmo, dentro e fora da igreja. Gente que constrói para a sua própria glória. Gente que constrói para que o seu nome se torne grande, para que o seu nome se torne conhecido. Muitos fizeram o mesmo. Mas é fácil, né? Às vezes olhar para a grama do vizinho. A gente tem que olhar para a nossa. Todo mundo tem um Babel na vida, meu irmão. Todo mundo quer construir algo. E às vezes a gente tenta construir isso numa direção errada. O que seria o nosso Babel? Sabe que em Pentecostes Deus derrama poder, né? Naquele momento que derrama as línguas. Só que o poder e o revestimento do poder sempre esteve ao lado dos servos de Deus. Haja visto os profetas. E tantos outros que operaram milagres e sinais pelo poder de Deus que estava sobre eles. Mas sabe qual é o melhor milagre em Pentecostes? Não é o poder que eles receberam, mas é a unidade que lhes foi dada através desse poder. Porque poder, servos de Deus estavam acostumados, mas um povo diferente, unificado, através desse poder, era a primeira vez que isso tinha acontecido. Sabe qual é a nossa Babel que foi destruída em Pentecostes? A Babel do egoísmo. A Babel do homem que quer glorificar a si mesmo. A Babel do homem que quer ser louvado e reconhecido. A Babel do individualismo. Foi destruído a Babel do preconceito. Ali foi inaugurado um novo templo. Porque no Pentecoste, Deus é louvado. Em Babel, eles queriam louvar o próprio nome. As línguas separadas pelo orgulho voltam a se unir, agora para anunciar que Deus está entre nós,
no meio de nós e através de nós. Deus restaura a unidade e eles passam novamente a serem um, mesmo sendo diferentes. Em Babel, Deus confunde as línguas. Em Pentecoste, Deus une as línguas. Cada um ouve as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Estamos vivendo um novo tempo, meu irmão. Um tempo que nós precisamos desse derramamento de Pentecoste, de unificação, de unidade. Temos que aprender a falar uma língua estranha ao mundo, mas que é a linguagem do cristianismo, a linguagem do amor, a linguagem da compreensão, a linguagem da liberdade, a linguagem da paciência, da tolerância, a linguagem do acolhimento, da misericórdia, porque essa é a linguagem do cristianismo, que é a língua daqueles que têm um só Senhor, uma só fé e participaram de um só batismo. Somos um povo, mesmo sendo diferentes, mesmo residindo e morando em locais diferentes, em países diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, somos um só povo. Cada um de um lugar, de uma família, de uma raça, de continente, mas que deve falar a mesma língua. A língua do Pentecoste, onde uns falam, outros escutam, mas todos se entendem. Nós, pentecostais, temos como maior evidência, pastor Renato, do Espírito Santo, o falar em outras línguas, o profetizar, o sapetear, rolar no chão, pular. Nós gostamos disso tudo. Mas o texto mostra que após serem cheios do Espírito Santo, eles tiveram comunhão uns com os outros. Após serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a ter comunhão com aqueles que eram diferentes. A maior evidência do poder de Deus, então, é fazer de gente diferente conseguir caminhar junto. É fazer de pessoas diferentes caminhar junto. Quer ver uma família cheia do Espírito Santo? Não existe esposo, marido, mulher, filhos, sobrinhos, tios, mãe, pais, irmãos, primos, que sejam iguais. Mas uma família cheia do Espírito Santo, apesar da diferença, ela caminha junto. Porque esse é o poder do Pentecoste. Caminhavam juntos, oravam juntos e tinham tudo em comum. Mesmo sendo diferente, eles ainda assim andavam juntos e falavam a mesma língua. Quando eu falo falar a mesma língua, será que é o mesmo dialeto? Não. Porque eram diferentes. Mas eles conseguiam ter comunhão, mesmo na diversidade. A diversidade que era comum para o seu tempo. Comunhão que era estranha ao seu tempo. Porque era um tempo de perigo, um tempo de morte, um tempo de traições, onde Jerusalém era subjugada por Roma, assim como outros países. Eles viviam num tempo de muito sofrimento, de escassez, de fome, de guerra. Mas sabe o que eu aprendo com esse texto, quando eu leio Atos dos Apóstolos? É que eles viviam no tempo de sofrimento, mas a comunhão era tão grande que o sofrimento não vivia neles. Eles viviam num tempo de traição, mas a comunhão, o poder da comunhão era tão grande que a traição não vivia neles. Eles viviam num tempo de fofocas, mas a fofoca não vivia neles. Viviam em meio ao ódio e à rebeldia, mas nem ódio e rebeldia viviam neles. Sabe o que eu aprendo? É que a fofoca não precisa viver no meio de nós. O ódio, o rancor não precisa viver no meio de nós. A prostituição, a traição não precisa viver no meio de nós.
As brigas e as discórdias não precisam viver no meio de nós, se nós vivermos como eles viviam em Pentecoste. O egoísmo não deve viver no meio de nós, se nós vivermos como eles viviam em Pentecoste. Por quê? Porque o que vivia neles e fazia com que eles vivessem juntos era o Espírito que foi derramado em Pentecoste. E se o Espírito que foi derramado lá também é o mesmo Espírito derramado aqui hoje, e foi derramado sobre a igreja, isso quer dizer que apesar de sermos diferentes, de família diferente, de gosto diferente, de vivermos em um tempo de mentira, de engano, de traição, isso não pode viver em nós. Porque o mesmo Espírito que foi derramado lá, é o Espírito que tem sido derramado aqui. Deus pode fazer em nós e entre nós o mesmo que fez entre eles. Unir em um mesmo Espírito o que antes estava separado pela religião, pelo preconceito e pela divisão. Se Ele fez lá há 2000 anos, Ele pode fazer aqui. E a prova é que o Espírito habita em mim, é que eu vou respeitar as diferenças que temos. A prova é que o Espírito habita em mim, é que eu não vou experimentar a traição. A traição não vai viver em mim, a difamação não vai viver em mim, a discriminação não vai viver em mim, a fofoca não vai viver em mim. Porque em Pentecoste caíram as paredes que nos separavam. Agora todos somos um, porque um é o Espírito que habita em nós. E se o Espírito habita em você, tudo isso que eu estou dizendo não vai permanecer. Mas isso requer algo de nós. Temos que aprender 3 coisas que eles aprenderam em Pentecoste. 3 coisas ou 3 características que eles aprenderam. A primeira, o texto diz que eles esperavam juntos no cenáculo. O apóstolo Paulo vai dizer que mais ou menos 500 irmãos ouviram Jesus dar a promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. O apóstolo Paulo sugere que mais ou menos 500 irmãos viram e ouviram Jesus dar a promessa do derramamento do Espírito Santo. Só que quando a gente lê o texto em Atos, o texto diz que permaneceram junto, mais ou menos 120 irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que vai levar algum tempo para que as promessas se cumpram. E que nós precisamos perseverar. 500 ouviram, permaneçam em Jerusalém, até que do alto seja derramado o Espírito Santo. Mas naquele dia só tinha 120. Perseverança. O texto diz em 2,46, Atos 2,46, que eles perseveravam unânimes no templo. Nosso ministério deve alcançar o mundo, meu irmão. Mas é aqui dentro da igreja que devemos perseverar até o fim. É daqui da igreja para o mundo. Porque se não conseguimos ter comunhão na igreja, não queremos comunhão fora dela. A segunda coisa que eu aprendo com o Pentecoste, com os irmãos de Atos. Após a pregação de Pedro, que era o líder da igreja, eles perguntaram a Pedro, o que nós devemos fazer? Aqueles irmãos, depois de experimentar aquela experiência, de ouvirem os 120 embriagados pelo Espírito Santo, perguntaram, e agora? E depois de ouvir aquele sermão, eles buscaram direção. Busque direção, meu irmão. Ouviram o que Pedro e os apóstolos tinham a dizer. A igreja tinha uma hierarquia e isso deveria ser respeitado. Não era uma hierarquia de poder, que manda e desmanda, mas era uma hierarquia de serviço, de quem serve. E eles serviam
assim como Pedro servia. Uma hierarquia que deve ser ouvida, seguida e respeitada, desde que ela esteja no mesmo caminho e na mesma direção. Deve ser assim, cada um ouvindo e servindo ao próximo. A hierarquia só deve ser ouvida e seguida se também é uma hierarquia de serviço. Temos que aprender a ouvir, mas é necessário aprender a servir. Terceira coisa, depois da hierarquia de serviço que eles aprenderam, e de seguir um líder que serve também, o texto diz que eles passaram por grande tribulação, passaram pela morte de Estevão e de outros irmãos, pela perseguição de Paulo e de outros, pela necessidade da instituição dos apóstolos, porque havia disputa entre as viúvas dos judeus e as viúvas de fora de Jerusalém. Houve problema na igreja, meu irmão, a igreja não era perfeita. Alguns fugiram, outros permaneceram. E houve disputa entre eles de como deveria ser dividido as cestas básicas, quem deveria ter preferência. As esposas dos judeus que estavam em Jerusalém ou as esposas dos judeus que estavam fora de Jerusalém. E se eles tiveram que decidir quem deveria decidir isso, é porque isso estava dando muito problema. O problema sempre esteve presente dentro da igreja. A igreja não é perfeita. Lucas, no capítulo 9, verso 31, ele para abruptamente de contar o movimento da igreja e observa que ele diz que a igreja passou por tudo isso, passou por todas essas lutas. Mas sabe o que Lucas diz? É impressionante, ele para abruptamente e diz o seguinte, 9:31, depois você lê em casa, que apesar de todas as lutas, apesar da perseguição, apesar dos problemas que a igreja enfrentou, ela tinha paz, tinha temor e tinha o conforto do Espírito Santo. E porque tinha paz, porque tinha temor e tinha o conforto do Espírito Santo, ele termina dizendo que a igreja crescia. Todos nós vamos passar por problemas, meu irmão. Todos nós enfrentaremos lutas nessa vida. Ninguém vai passar ileso. Mas apesar de tudo isso, se estivermos como a igreja em Pentecoste, unidas na comunhão, você não vai passar sozinho. Você não vai passar sem paz. Você não vai passar sem temor. E você terá o conforto do Espírito Santo. E parafraseando o texto, você vai crescer com isso. Porque um bolo só cresce, a massa do bolo só cresce quando você bate. Quer dizer que eu vou apanhar a vida inteira para crescer? Não. Isso não é o único meio de crescer. Eu acredito que Deus tem multiforme maneiras de nos fazer crescer. Mas não tenha dúvida, o sofrimento é parte dele. É por isso que por mais que você seja cristão, você vai passar por momentos de dificuldade, momentos de dor e de sofrimento, momentos de medo e de insegurança. E talvez você se pergunte, mas quando eu vi, disseram que tudo isso ia acabar. Mentiram. Não vai acabar. Só que você nunca mais vai passar sozinho. Porque você vai ter Jesus Cristo e o Espírito Santo. E você vai ter um irmão que vai passar com você. Eu estou terminando. Você pode passar por tudo que está passando. O mundo pode passar por tudo que está passando. E mesmo assim mantermos a paz, o temor e o conforto do Espírito Santo. E eu te convido agora a fechar os seus olhos e refletir sobre o que tem tirado a sua paz. Será que é a preocupação, o desemprego,
a falta de dinheiro, talvez um problema de saúde, um diagnóstico difícil, as preocupações com o futuro, as preocupações de como você vai sobreviver e como fará sobreviver a sua família. Será que isso tudo tira a tua paz? Será que você perdeu a paz porque entrou em conflito com alguém da sua família? Será que a sua paz foi tirada porque você entrou em conflito com alguém na igreja? Talvez porque você perdeu o temor em meio à caminhada. Temor não só de Deus, mas temor de difamar o irmão. Temor de sentir ódio. Falta de respeito, desprezo. O que mais pode tirar a paz? Busque a presença do Espírito, meu irmão. Busque o conforto do Espírito. Busque o Espírito do Pentecoste. Porque tudo isso, tudo que atravessamos, toda essa pandemia pode nos fazer crescer. Se estivermos caminhando na direção certa, se estivermos construindo algo na direção certa. Talvez o crescimento não precisa ser numérico, mas talvez precisamos crescer em amadurecimento, pastora Débora. É possível viver bem juntos, mesmo sendo diferentes. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal que aprendemos o que é ser cristãos. Ser cristão é aprender a amar. A Bíblia poucas vezes define Deus. Diz Deus é isso, Deus é aquilo. Mas ela diz que Deus é amor. E se Deus que é amor habita em nós, não tenha dúvida que Ele quer nos ensinar a amar. Amar perfeitamente. Porque se Deus é amor, não podemos ser diferente disso. Porque somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E é lógico que conviver com os diferentes é difícil. Conviver com as diferenças é difícil. Conviver com diferentes tradições é difícil, né? Tradições cristãs. Mas deixa eu dar 2 exemplos para terminar. Eu estava conversando com a minha esposa e lembrei dessa parábola que eu gosto muito, que é a parábola do monge e do escorpião. Talvez você já escutou, se escutou, escute novamente e deixe isso entrar no seu coração. Diz a história que tinha um fotógrafo fotografando um lago e de repente ele viu um monge. Ele se aproxima desse monge e ao se aproximar ele vê o monge pegar uma folha e com uma folha tentar tirar um escorpião do lago que estava se afogando e tinha caído no lago. Ao tentar a primeira vez, quando ele consegue tirar o escorpião, antes mesmo de tirá-lo ou de colocá-lo em terra, o escorpião lhe pica e ele cai na água. O fotógrafo surpreso com a reação do monge. O monge não reagiu contra o escorpião, ao contrário, o monge mais uma vez pega a folha e pela segunda vez tenta tirar o escorpião. E quando ele já estava aproximando da terra para colocar o escorpião a salvo, o escorpião lhe pica novamente e mais uma vez cai na beirada do lago. Então pensa o fotógrafo, agora ele aprendeu a lição. O monge então se recupera da dor da picada e pega uma folha ainda maior e pela terceira vez ele vai em direção para tirar o escorpião. E então o fotógrafo interfere. Ele diz, você não está vendo que ele vai te picar se você tentar ajudar? Você não viu que por 2 vezes ele te picou? Então o monge olha para aquele fotógrafo e diz, a natureza do escorpião é picar. A minha natureza é ajudar. Por mais que ele tenha picado, ele não pode mudar a minha natureza. A gente vai lidar com gente difícil o tempo todo na vida. E elas são difíceis porque elas são diferentes de você. E elas te veem também como uma pessoa difícil.
Só que a natureza deles não pode mudar a nossa natureza. Independente daquilo que lhe façam, das injustiças que você sofre, não retribua. Entregue nas mãos de Deus. Busque a paz. Porque a natureza deles não pode mudar a nossa natureza. Coloque-se de pé, meu irmão. Nós vivemos num mundo de tradição, meu irmão. Temos tradição. Cada um de nós tem a sua tradição. E aí eu gosto de uma definição de Charles Swindoll, que diz o seguinte: a tradição é a fé viva dos que já morreram. A tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradição é imitar a fé dos que já morreram, como os apóstolos que acabei de ler. A igreja então tem tradição, mas a igreja não deve ser tradicionalista. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes ouvimos uma mensagem, essa mensagem mexe com a gente, mas a gente não muda. A gente não muda porque a gente é tradicionalista, a gente gosta de ser do jeito que a gente é. A gente gosta da zona de conforto. Eu gosto de ser do jeito que eu sou e eu não estou querendo mudar, pastor. Porque tirar da zona de conforto é difícil, porque é confortável para mim ser assim. E aí a gente é tradicionalista, né? A gente é fé morta. É seguir a fé morta. A tradição tem que seguir a fé viva. A fé viva daqueles que já partiram. E eles nos ensinam, a cada texto da Bíblia Sagrada, que a gente precisa crescer, que a gente precisa construir, a gente precisa caminhar no sentido certo, na direção certa. Se você não tem caminhado na direção certa, talvez hoje seja o pontapé inicial para você mudar a sua direção, para você começar a construir uma vida próximo de Deus. Então lembre-se, construa, caminhe, tenha fé. A fé viva daqueles que têm tradição e que mudam, e não da fé morta daqueles que são tradicionalistas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Renato.